Mais um episódio aqui de Carreira e Negócio, e dessa vez um episódio especial. A gente vai fazer uma série sobre crédito e cobrança. E eu trouxe aqui uma pessoa que tem uma tremenda experiência, né? Passou assim, várias áreas e muito tempo na área de crédito. Fred Wolff. Fred, obrigado, Fred. Não, eu que agradeço, Jorge. Estou muito feliz de estar aqui com você, tá? Obrigado pelo convite. O Fred, e a gente fala aqui bastante de carreira e negócio, né? Então, acho que a gente podia começar explorando um pouco a sua carreira, né? Eu sei que você começou como escriturário, né? Office boy, foi até diretor de banco, né? Como é que foi essa trajetória? Talvez assim, um ponto que eu queria até explorar um pouco, né? Sobre a minha carreira, como que eu escolhi, né? Ser bancário, né? Então é interessante, porque eu tinha 14 anos de idade, comecei com 14 anos ao trabalho como seletista, né? Mas na época eu fiz um teste em uma indústria, num banco, no caso Bradesco, e num hospital. Eu passei nos três, né? E o que menos me pagaria, vamos dizer, na época, porque o escriturário menor recebia metade do valor do maior, era o banco. E só que assim, então eu tinha certeza que eu ia naquela indústria, uma indústria próxima ali, também mais próximo da minha casa. Mas quando fui fazer o teste, eu percebi que tinha uma loja na portaria desse banco, que era a Cidade de Deus, e essa loja era uma loja de fertilizante e vendia salitre. Tá? Então, por conta dessa venda de salitre, eu falei, bom, eu vou começar a trabalhar no Bradesco. Acho que você não sabia dessa história. Não, né? Não sabia não. E aí foi o seguinte, eu tinha um grupo de pessoas, desde os 13 anos de idade, que a gente mexia com foguete a pólvora. Bem no regime militar, você imagina, né? Coisa de louco. E você usa salitre para fazer pólvora, Exato, é salitre, carvão e enxofre, basicamente, né? E na época, por conta de uma questão daquele regime, o salitre era vendido em pequenas porções, ou então seria assim, vendido para o usuário final, que seria mais fertilizante ou mesmo indústria química. Mas enfim, passei por lá e tal, achei um componente, falei, pô, salitre, e o salitre estava barato e bom, né? Você via que era um salitre do Chile, etc. Aí começamos a mexer. Por que eu mexia com foguete, né? No passado, foguetinho, né? Quando, assim, jovem, né? Ainda jovem, um grupo de pessoas da escola, no caso era o ginásio na época, achou por bem a gente fazer um grupo para mexer com foguete, porque era a moda, puxa vida, tinha disco voador, tinha não sei o que lá tal, vamos mexer com isso. E aí o grupo começou a fazer testes bancários. Tem um colega, que o nome dele, o nome está estranho, Mupir, né? Esse rapaz era uma cabeça fantástica. Então ele vinha com a história, vamos trabalhar, mas antes de soltar o foguete, vamos fazer um teste de bancada. Teste de bancada, você pensar numa pessoa com 12, 13, 14 anos, assim, uma coisa de louco, mas ele lia muito. Aí começamos a fazer esses testes de bancada, e basicamente era o seguinte, ver empuxo, ver coisa que hoje você falaria, hoje é muito simples, para um engenheiro, mas para aquela molecada, e velocidade, ângulo, tanto é assim, trigonometria, aprendi, antes de aprender trigonometria na escola, nós aprendemos trigonometria para saber a distância que o foguete chegava, etc. Bom, enfim, era essa discussão. Eu estava muito empolgado nisso na época. Falei, eu vou entrar no banco, mesmo que seja um pouco tempo, aí, na medida que eu ia recebendo meu salário, eu ia comprando um pouco de salitre. No final, foi essa... Eu contava isso na época lá no banco, o pessoal falava assim, é doido, isso aí não existe, né? Mas a verdade foi essa, foi por conta de uma loja de derivados para agricultura, para pecuária, né? Passei lá, eu encontrei. Bom, enfim... Minha trajetória, comecei isso em 72, na minha carreira, comecei envelopando o pagamento, trabalhando no RH há bastante tempo. Tive a oportunidade de ajudar ou liderar alguns projetos, no caso até o plano de saúde Bradesco, na época, era só para funcionário, era um plano de autogestão que virou produto da seguradora. E com o passar do tempo eu gostava muito nessa parte de estatística, matemática, né? Se usava muito pouco lá. E, na ocasião, eu tive a oportunidade de trabalhar na área de sistemas, passei pela área de sistemas, e na época estava criando uma área chamada tecnologia do negócio, onde que o foco maior era a parte de negócio, não sistema, para a gente ajudar a área de negócio, na hora de desenvolver algum sistema, você trazer as melhores práticas de negócio. E a primeira área que eu fui atuar foi a área de crédito, né? Então,
nessa área foi interessante. Eu não conhecia nada de crédito, não, absolutamente nada. Mas eu acabei fazendo alguns treinamentos no Brasil e fora do Brasil, conheci um pouco mais sobre... E você foi que ano para a área de crédito? Foi em 97, em 1997. Na área de tecnologia fui em 94, 95, em 97 fui para a área de crédito, não, atendendo o departamento de crédito. E nesse atendimento da parte de crédito, então, estava se discutindo muito de automatização de crédito, já se falava de inteligência artificial na época, né? Na verdade, assim, até tinha um sistema implantado que falava que a inteligência artificial, na verdade, é um sistema especialista. E acabei cuidando como negócio dessas áreas. Mas a Credit Score, o banco não tinha nenhuma experiência, né? E na ocasião, até para você trazer essa experiência, a gente teve alguns desafios, porque o pessoal não tinha muita dificuldade. Porque assim, o analista de crédito, para quem conhece assim, um bom analista de crédito, o cara conhece muito de crédito. Então, falar para ele, olha, poxa vida, você passou por esse modelo de escoragem, ou esse modelo especialista, ele deixou passar tal situação, que eu não deixaria passar nunca, né? Só que assim, ele não tinha ideia que, estatisticamente falando, você tinha que acertar mais do que errar. Você tem alguns erros, né? À medida que você erra, você vai ajustando o modelo, etc. Mas o analista fala, poxa, não dá. Então, assim, havia uma não aceitação, não, mas assim, uma resistência muito grande para aceitar modelos matemáticos na época, né? Então aí teve ocasiões, até eu tenho essa tábua até hoje, até para explicar uma curva normal, né, a curva de Gauss, né? A gente acabou fazendo uma brincadeira com assim, a própria diretoria do banco, na época, para explicar por que você tinha, assim, estatisticamente falando, o importante é você acertar mais do que errar, né? Mas você vai errar, e você sabe que você vai errar. Então eu praticamente comecei com esse passo bem inicial mesmo no banco. E com o passar do tempo, eu entrando mais na parte de crédito, claro, aí acabamos implantando vários sistemas e tocamos isso para frente. Ô Fred, mas quando você começou na área de crédito, assim, né, assim, no final da década de 90, como é que os bancos, e aí, em geral, né, que aí você tem também essa visão do mercado, como é que os bancos davam crédito nessa época? Boa parte, até no massificado, boa parte do pessoal dizia que tinha um sistema de scoring, mas não era um sistema. Na verdade, ele tinha regras, ou mesmo passava muito na parte de restrição, né? Então olhava, o cara teve um dia um restritivo, teve algum tipo de problema na praça, apesar que assim, os birôs positivos ou negativos, olha, tudo negativo, não tinha birô positivo na época. Não existia, nem no Brasil não existia. Existia aquele SR, que é do Banco Central, mas assim mesmo, assim, muito restrito para determinados valores. Então, assim, mas os bancos, de modo geral, usavam ou um bom analista, tanto é que assim, na época precisamos de analista de crédito, normalmente é a pessoa que era muito especializado em financiamentos de pequena monta, etc., né, que iam para essas financeiras e ajudavam a fazer a aprovação de crédito. Então, tinha pouca ferramenta, não existiam muitas ferramentas. Então, qualquer crédito, basicamente, você olhava se tinha restrição ou não, e aí era mais julgamental mesmo, né? Mais julgamental. E teve uma ocasião, até foi muito legal, uma experiência que nós tivemos é bom até comentar, eu levando uma diretoria do crédito num evento ferramenta, na verdade, de crédito. Nós tivemos uma perda de voo em Chicago, né? Em Chicago, naquelas lojas, no free shop, tinha lá um pessoal, porque na época cartão de crédito era muito limitado, principalmente o cartão de crédito brasileiro, né? Normalmente, apesar que fosse internacional, tinha um problema, assim, nem todos os cartões aceitavam e tal. Nós passamos numa loja e percebia o seguinte, tinha um determinado tipo de regra de venda que nos chamou a atenção, né? Eu percebi assim que o comerciante, sei lá, o funcionário daquela loja, ele olhava o que se estava olhando, é produto, né? Então ele falou assim, olha, vocês são brasileiros. Por que vocês são brasileiros? Vocês são brasileiros porque vocês estão comprando, sem perceber, nem sei se entendeu porque ele estava falando português, mas assim, era o rádio era um Rodstar, na época Rodstar era o rádio que se vendia muito. Quem compra Rodstar que normalmente é brasileiro, né?
E outra, aí eu falei, vocês são bons de crédito. Se vocês quiserem fazer um pagamento aqui, nós temos um cartão. Foi a primeira vez que eu vi falar, tem um cartão internacional da loja, né, que você podia comprar, você podia ter, assim, eu tive um cartão de fidelidade, né? E falei, mas como assim, como vocês sabem que eu sou bom de crédito, eu vou fazer? Não, porque é o seguinte, eu percebi que vocês estavam olhando preço, vocês estavam olhando as condições de pagamento, isso não é normal. Quando a pessoa chega e quer comprar direto, não se pergunta de preço, já é um problema sério. E nisso veio na cabeça de um colega do crédito, e falou, olha, sabe uma coisa, é um negócio interessante, você vê começar a medir comportamento, aí que vem com a história do behavioral, né? Vamos olhar como que o cara entra no banco, como que ele entra na loja, né? Então foi muito legal porque a gente começou a tentar capturar essa informação. É o crédito ofertado, é o crédito... Então aquele cliente que normalmente fala assim, eu não preciso de crédito agora, mas se você der um limite, pode ter certeza que ele não vai te dar problema. Mas aquele que você oferece um limite de cara, pode usar aquele negócio. Isso na época, tá? Estou falando isso tudo no momento que a gente estava descobrindo coisas, que hoje a gente está falando isso, parece uma coisa óbvia, mas não era tão óbvio assim para nós na época. Porque assim, a gente é da geração da caderneta, não sei se nos mercearias no passado, acreditava no cidadão que ia fazer compra, e às vezes você não precisava pagar na hora, você fazia uma anotação, Dona Maria, conheço todo mundo, então o comerciante conhecia. Quando começa a expandir esse negócio, começa a ficar complicado. Então você tem que pegar comportamentos, às vezes começam a chamar a atenção e mostrando que risco que você está vendo naquele momento, né? Então, enfim, isso foi assim uma coisa, foi uma experiência bacana, né? Eu falei, eu não tinha uma certa ideia, mas não sabia que era tão não simples, era tão visível, né? Depois que alguém conta para você, fala, pô, eu não tinha percebido isso, como que o cara... E o cara começou a falar com a gente, falou, sabe, se tiver uma sapataria, se o cara começa a comprar só um sapato mais, né, mais sofisticado e não vê preço, não vê nada, agora quando vem o cara fala assim, olha, dá para dividir em 3 vezes, dá para dividir, né? Então, assim, e a gente começou também a perceber, nós começamos a perceber também que o comércio aqui no Brasil já tinha um pouco disso. Eu tive a oportunidade de conhecer o Samuel Klein, né? Então, para ele, assim, ele tinha aquele negócio de vendendo lá o pagamento de carnezinho lá no fundo, né? Da loja, para o cara ir lá e tal. Mas, às vezes, ele ia na loja, lá no fundo, ele tinha uma orientação, às vezes, para os vendedores, ofereça alguma coisa para esse cidadão, porque se ele veio até o fundo, porque ele veio aqui pagar, né? Mesmo que ele estiver indo em frente, ele está procurando pagar. Então, o importante não era o pagamento em si, sim a vontade de pagar, não ficar devendo. Então essas coisas todas na época foi muito bacana, e foi um momento que a gente começou a repensar realmente os modelos, né? O modelo um pouco, não só o modelo especialista, mas você também tem um modelo também de comportamento via um estudo estatístico. A gente tem, né? Os bancos grandes têm um volume enorme de dados, né? Um volume enorme que podia ser, naquela ocasião, trabalhado. E aí aí você entrou para a área de crédito, né? Você saiu da tecnologia de negócio naquela ocasião fui convidado para a área de crédito, né? Na época eu assumi uma gerência mais na parte de credit scoring, essas coisas todas, né? Então eu acabei indo para o departamento de crédito, que também, mais uma vez, o desafio era fazer a mudança, né? A mudança de como fazer a análise de crédito, não usando mais um modelo de análise 1 a 1. Né? Porque assim mesmo, por exemplo, crédito de veículo era difícil alguém falar, vamos analisar o cara, vamos ver o cadastro dele, vamos ver aquilo, né? Então assim, era difícil. Eu falei, pô, mas se o cara, se você está se sujeitando, como que ele entrou na loja, né? De que forma que ele tenta capturar essas informações, que você vai ver que realmente o cara é bom ou não é. Aí começamos a fazer um modelo, esse modelo mais para crédito de valor um pouco mais elevado, que é o caso de veículo, essas coisas todas. E você começa a perceber que assim, fazia sentido, né? Fazia sentido. Algumas ofertas que eram comuns, ou você bloqueava se dava uma inadimplência qualquer mais séria no segmento, você parava de fazer o crédito, então você reduzia a carteira. Enquanto que a outra não, você começava a ver que você tinha um tuning diferente, né, que você podia ajustar. Mas mesmo assim era difícil, né? Esse era o problema. O problema é mais cultural do que realmente a necessidade de ter ferramentas. Então você ter o aceite, saber que você vai errar um pouco, mas você acerta bastante, né?
E aí você passou por uma fase de, pelo menos boa parte assim, da carteira do banco, adotar técnica mais analítica e tudo mais, né? Foi até mais ou menos a época que a gente se conheceu, né? Então, aí o banco fez uma revisão, houve uma mudança na diretoria do departamento de crédito. O banco, até para explicar um pouco, o banco ele foi crescendo, crescimento orgânico, mas também tem crescimento por compra de outros bancos. E na ocasião nós tivemos, recebemos um novo diretor de crédito que tinha uma visão, ele tinha essa visão estatística, mas ele tinha uma visão assim, tentar procurar fazer as coisas com as próprias mãos, né? Então na ocasião foi uma experiência interessante. Pela primeira vez esse diretor aceitou fazer um desafio de fazer um credit score, né, para a pessoa jurídica pequena, que ele chamava de PJ, e colocou assim para a consultoria, que no caso a tua consultoria, que na época, posso falar o nome? Pode. Kerner, né? E na ocasião ele falou, olha, eu aceito a proposta de trabalho desde que você consiga modelar a pessoa jurídica PJ, né? Vou usar o termo PJ. E na ocasião foi muito interessante, porque ele deu um prazo, né? E o prazo, nesse prazo nós trabalhamos bastante, a gente trabalha bastante, né? Porque vamos buscar informação. E interessante que, apesar daquele monte de informações, nós começamos a perceber que poucas, eram 5 ou 6 características importantes, um pouco mais, mas que mostrava algum tipo de comportamento da pessoa jurídica, né, pequena. E na ocasião foi montado um modelo, esse modelo foi testado, né, e o modelo realmente testado deu uma solução interessante. Ele dava um grau de acerto, vamos dizer assim, para não entrar na parte técnica, um grau de acerto muito bom, né? Semelhante já o crédito mais massificado na pessoa física. E é muito parecido, né? Uhum. E na ocasião foi entregue praticamente dentro do prazo. Falando a verdade, foi um dia, primeira vez um projeto, não fazer propaganda da empresa na época, mas entregou um dia antes, nunca tinha recebido, normalmente se pedia adiamento, um dia antes do prazo dado por esse diretor. Realmente ele ficou muito satisfeito. Aí começamos a fazer outros projetos maiores com a consultoria. A consultoria nos ajudou a alavancar ferramentas que a gente não conhecia, metodologias novas, né, que a gente não conhecia também. Normalmente você ficava no feijão com arroz. E também na época era muito difícil achar profissionais pensando em modelagem estatística. Como hoje é difícil de falar modelagem não só estatística, mas se pensar em cientista de dados, etc. Porque era mais ou menos isso, né, que a gente precisava, mas você não tinha esse cara. E normalmente quando ele aparecia, ele não entrava no negócio, ele era assim, um especialista, fica ali, faz o seu cálculo. Então na hora que você começa a ver que esse pessoal também tem que conhecer negócio, ir na ponta, né, é muito interessante. E nós temos muitas experiências interessantes. A parte de fraudes, isso acaba misturando um pouco uma coisa com a outra. O Fred, e nessa época também, né, você participou bastante do que foi o marco, né, de risco de crédito em termos regulatórios. Sim. E tudo mais, né? Isso eu estou falando aqui 2000 para 2010, né? Uhum. Como é que foi esse processo de construir esse marco regulatório via Febraban e tudo mais? Aí nós tivemos assim, eu diria que por uma parte o Banco Central teve um papel fundamental na parte o Brasil, assim, uma situação interessante, até antes de detalhar. O Banco Central, ele tem muito acesso aos bancos, ou seja, ele entra no banco, é difícil, principalmente banco grande, praticamente você tem lá como uma área de Banco Central lá, toda hora. E tem uma sala onde ficam os funcionários do Banco Central, né? E eles, até por conta de melhorar um pouco mais a sua gestão, eles trabalharam muito com padronizações. Eu acho que tem uma regra que foi criada de provisionamento, que é o PDD, né? E nisso ele criou a circular, a resolução 2682, se não me falha a memória, que acho que está em vigor até hoje. Não está mais. Não, entrou agora 4996. 4996, né? Mas assim, o fundamento ele continuou, né? Ele continuou. Onde que ele classificava a carteira por prazos, pelo rating, né? Já começava a falar de rating já é a classificação do cliente, né?
E ele exigia os bancos fazerem isso. Isso foi muito legal porque obrigou os bancos a organizar seus bancos de dados. Não que o banco não tinha a informação, ele não tinha de forma organizada. E os bancos, de certa forma, se padronizaram. Isso, se não me falha a memória, foi em 99, 98, 99. Ele começou a fazer isso, né? Mas assim, realmente começamos a perceber ganhos com isso aí, porque quando você começava a mandar também a informação para chamava de central de risco, né? O SR, mandar informação, tudo informação padronizada. Nisso também facilitou também a vida do Banco Central. Ele pedia informação, ele começava a acompanhar, via central de risco, houve uma movimentação. Ele pegou vários casos que antes de criar às vezes não era uma fraude intencional, às vezes um erro, uma falha operacional no banco, às vezes numa sessão de crédito, ele começava a perceber movimentações. Então ele até hoje deve fazer isso, fazer a pergunta para o banco, peraí, por que você, Finame, você diminuiu, aumentou? Se aumentou em determinado segmento que não está. Então, essas coisas começou a movimentar e fez que os bancos, para dar resposta, porque às vezes o Banco Central até teve muito um acompanhamento com alguns colegas do Banco Central, que para ele não era importante a resposta, e sim o tempo que o banco dava para responder. Porque assim, peraí, é uma coisa assim, mudança de uma carteira de um dia para outro, na física jurídica, por exemplo, às vezes é uma falha, né? Mas assim, mudou praticamente aí, sei lá, 10, 15% no mês do outro, não é normal isso. Aí eu chegava para o banco fala, né? Então ele falou, tem problema aí. Então o banco provavelmente ou fez uma coisa errada ou realmente o banco está com um problema de gestão. Então ele ia no banco e começava a acertar. Eu estou falando assim, no modo geral, o sistema financeiro. Então o sistema financeiro acabou caminhando junto, isso foi muito legal. O Banco Central, quando ele recebe o rating dos clientes dos vários bancos, é a mesma pessoa. Se tem um banco que está muito fora da curva, né, para um lado ou para o outro, chama a atenção do regulador, né? Chama. Isso nós tivemos, principalmente empresas grandes, né, que eles acompanham os riscos mais concentrados, eles acabam percebendo essa mudança, então ele vem e questiona. Que às vezes não é a percepção do banco por aquele cliente. Então o banco tem uma informação que às vezes isso não é informação muitas vezes passada para o mercado, e principalmente a parte de garantias mesmo, né? O que está por trás disso, né? Porque você vê, se os sócios colocam seus bens em garantia, é diferente daquele que está fora, né? Então, assim, você olhava o conjunto de coisas, às vezes não era o rating do cliente, mas o rating da operação podia ser muito diferente de um banco e outro em função dessa visão ou desse tipo de garantia que você tinha no mercado. E aí você participou dos grupos, né, que foram criando toda a base aí de gestão de risco e tudo mais, né? Nós participamos de grupos, foi até um momento engraçado, porque a gente tinha algumas vezes eu ficava mais tempo da FEBRABAN ou mesmo do Banco Central para a gente discutir qual é o melhor formato de determinadas informações, como você enxerga determinados problemas, né? E curiosidades, assim, interessantes, a gente não tinha muita ferramenta. E para nós, a gente acabou percebendo, quando você tem a informação toda organizada, é mais fácil você descobrir coisas que você não percebia. Aquela classificação, às vezes, você via pelo nível de inadimplência, pelo nível de perda, que a gente chama ainda, né, write-off, que é a saída do balanço, porque houve perda, você percebia que tinha uma certa relação. A 2682 permitia isso. Então, era muito fácil você fazer uma avaliação de uma carteira ou de um cliente. Muito assim, chegou ao ponto que você fala assim, me dá essas informações que eu já te dou a nota dessa carteira, né? Então, essas coisas foram muito bem aprimoradas e facilitando, assim, porque eu não acredito muito em muita sofisticação. Tem que ser uma coisa muito simples e tem que ser rápida, assim, você percebeu alguma mudança e sempre em movimento, né? Você tem que ver as coisas em movimento. Em carteira de crédito tem que ver movimento. O Fred, nessa época, eu me lembro que vocês compraram muitos bancos, né? Como é que vocês avaliavam a carteira? Você falou rapidamente aqui, mas, por exemplo, chegou vou comprar um banco tal. Como é que está a carteira, né? Como que o pessoal fazia para avaliar a qualidade da carteira do banco que estava sendo comprado? Acho que a avaliação não mudou ao longo do tempo, mas facilitou, mais uma vez, facilitou muito a padronização dessas informações. No caso de grandes bancos, no caso do nosso banco, dificilmente você encontrava cliente novo no mercado. Ou, se não era cliente nosso, já passou. Então você tem uma história de cliente. Então, quando você recebia uma carteira para você analisar,
Claro que aí tem contrato de confidencialidade, etc. Porque você não pode chegar num nível de cliente, mas você tinha algumas informações. Primeiro, você fazia... Desculpa. Você dividia a análise assim, em 2 ou 3 partes. Primeiro, você pegava aquela que é mais massa, né? Uhum. A massa você via mais ou menos o comportamento. Me dá informação de 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano. Você pegava a informação, você começava a ver, o banco te fornecia, você via mais ou menos como que estava andando. Realmente se fazia sentido aquele movimento, né? A carteira mais média ou mais alta, você tinha que, muitas vezes, olhar a nível só ver a movimentação não significava muito. Você tinha que ser a nível de análise de cliente. Uhum. Na análise de cliente, claro, como eu comentei, mantendo todo o sigilo possível, né? A gente analisava, às vezes eu passava, olha, me dá desse cliente, eu não quero nem saber quem era o cliente, embaralhava os dados, mas olha, eu preciso desses aqui, você me forneça qual o comportamento desse povo, me passa, que eu quero ver como que, né? Aí, se for esse aqui, é um cliente rating, sei lá, A, outro cliente B, outro C, assim por diante, e você fala, olha, esse aqui não quero, que não quero. Então, muitas vezes, você comprava, às vezes, a carteira, ou às vezes o banco, mas analisando dessa forma, qual o risco que eu estou incorrendo, né? E aí você comentou um pouco do mais massificado, vamos supor, seu crédito mais de atacado. Entendi, assim, eu me lembro que você começou mais na parte analítica, estatística, de avaliar o cliente pessoa física, PJ. O que muda quando você está avaliando uma empresa média, uma grande corporação? Qual é o desafio quando você vai para esse lado? Normalmente, primeiro, assim, você precisa de dados confiáveis. Normalmente é dados de balanço. Você vai falar, é confiável? Olha, sim e não. Você tem que analisar ao longo por exemplo, se é uma empresa que é listada, uma empresa que é uma SA, é uma história. Você tem tem um balanço auditado, né? Uhum. Bem auditado, tem mais gente olhando aquilo, então você olha com outros olhos. A outra é você olhar a empresa que realmente não tem essa governança, né? Você olha também a parte de governança da própria empresa. Você tem uma área contábil estruturada, você tem os seus sistemas, todo o sistema contábil todo dentro de um sistema computadorizado, ou é planilha, etc. E tal. Então você começa a olhar até que ponto você pode ou não confiar naquele balanço, né? E as informações, claro, você vai em informações de mercado. Mais uma vez, o banco grande, você tem normalmente informação anterior, né, ou presente daquele cliente, fala, olha, esse cliente. E às vezes interessa também você não entrar naquele negócio, porque você concentra muito, tem um índice de concentração, que é do Banco Central, mas também os bancos também têm seus próprios, fala, eu não quero concentrar em determinado setor, ou determinado banco, ou determinada empresa. E mais ainda hoje tem o aspecto do ESG, né? Quer dizer, você olhar também se você não está trazendo empresas ou negócios que são contra aqueles princípios que você já tem como seus princípios no aspecto de sustentabilidade, aspecto de pega uma empresa que tem problema aí de trabalho escravo, certo? Então isso é uma coisa que a gente sempre procurava evitar, desde a quebra. E assim, teve muito banco estrangeiro, né, que entrou no Brasil para dar crédito, e aí principalmente para crédito de atacado, e eles não tiveram muito sucesso, né? Assim, no final acabaram quase todos sendo comprados, saindo do país, né? Uhum. O que você vê assim que foi a dificuldade dos bancos estrangeiros de avaliar risco aqui no Brasil, né? O que os bancos brasileiros em geral fazem de diferente quando você compara com o banco internacional? Aí eu não sei exatamente se eu sou a pessoa mais indicada para fazer uma análise dessa, mas assim, a minha percepção, olhando, porque assim, é interessante que alguns bancos, até nós acabamos incorporando, a gente percebeu o seguinte, tinha uma estrutura muitas vezes muito bem, mas ele trazia um know-how da onde eles passaram. Mas era que tem bancos globais, né, que eles passaram em vários lugares, traziam pessoas mais apropriadas. Mas aqui, o Brasil é algo bastante... Por exemplo, na parte de cobrança, né? Você vai olhar a parte de cobrança, porque se olhar com concessão, você tem que também pensar no paraquedas, que você eventualmente vai ter que ter, né?
A parte de cobrança, você vê aqui no Brasil a dificuldade muitas vezes, naquela ocasião, a dificuldade até maior, né, de fazer uma cobrança efetiva, né? Seja uma empresa grande, seja uma empresa pequena, e o custo dessa cobrança é bastante complicado. Então, essa equação não se fechava. E a complexidade, muitas vezes, você olha assim o universo do Brasil. O Brasil ainda é uma nação muito jovem no aspecto de crédito. Então, se você vê assim, tem endividamento, mas assim, se olha outros países mais adiantados, eles têm uma cultura de crédito muito maior. Quer dizer, o povo, assim, o endividamento era muito grande. Só que a informação é muito mais cristalina, a economia muitas vezes é muito mais estável. E na ocasião, uma vez, eu tinha participado de avaliação de rating, né? E vinha aquelas agências de rating, e a gente mostrava a economia, mostrava para o analista a economia, mostrava o resultado do banco. Ele falava, poxa, o Brasil, ele tem altos e baixos na economia, de repente, porque nós pegamos um pouco ainda, resíduo ainda da inflação muito alta, planos econômicos, etc. O Brasil passa por eventos que, em outros países, se isso ocorresse, um evento desse seria como se fosse um ciclo de problemas, né? E aqui no Brasil parece que assim, a cada 6 meses era um negócio novo, era uma situação nova, era um problema novo, porque assim, muitas coisas foram construídas ao longo desse tempo todo, né? E na ocasião também muitos negócios se afloravam, que nem você fala assim, pessoa física, se nós falamos agora da PJ. PJ é uma dificuldade, a informação é complicada. Você olha assim pelo Sebrae, você olha assim, quantos que nascem, quantos que morrem, é muito grande. Você olha assim, uma hora ou outra, o segmento de repente muda. E agora, eu tenho visto até esse negócio de o cancelamento que a turma fala, de repente, uma dessas empresas acabam falando algo que não agrada o cliente, e pronto, todo mundo anda, vamos sair fora. Isso às vezes traz problema para a empresa mesmo. Então, assim, a análise é muito mais complicada. Mas, assim, olhando o estrangeiro, ele muitas vezes vinha aqui pensando no negócio. A margem é muito boa, posso errar tanto, né? Eu tenho, uma estrutura que posso, principalmente financiamento de CDC, veículos, eles olhavam isso, né? Com um óleo muito bacana, mas na hora, tudo bem, fazia o financiamento, depois na recuperação, como é que faz? O veículo foi roubado, o cara sumiu, você não tem certeza que você alienou de forma adequada. Hoje mudou bastante, isso eu acho assim, houve uma evolução muito grande, mas na ocasião era complicado, né? Os bancos estrangeiros eles olhavam o balanço, puxa, uma margem dessa, isso aqui a gente sai, vamos navegar com tranquilidade, mas não é bem assim. Esse eu acho que foi o maior erro. Não que eles tenham errado só por isso, né? Eu acho que assim, é uma questão de estratégia também, né? De repente vamos aguardar um pouco mais, vai sair, porque nem todo mundo saiu. Os bancos, de modo geral, alguns ficaram e se deram muito bem. Outros saíram porque houve estabeleceu-se no seu portfólio. Eu não quero mais entrar em segmentos tipo Brasil, né? Economias e expansão, porque pode ter problema aí ainda. Deixa consolidar mais que a gente entra. Eu me lembro assim às vezes eu participava como ouvinte de comitês de avaliação de crédito, de atacado, até para avaliar e tal, isso em vários lugares. Eu não sei, né, qual é a sua percepção, né? Mas às vezes o conhecimento também local, né? Conhecer a rede de contatos, às vezes é um telefonema que um cara dá para outro para perguntar alguma coisa, alguma informação que não está nos números, né? Mas está na rede de contato, né? Esse GPS social, né? Eu vejo assim que às vezes agrega bastante valor na avaliação também, né? Bem colocado, Jorge. Essa é uma coisa interessante. O contato, né, que você tem, a informação não oficial, muitas vezes era mais interessante. Além disso, por exemplo, aqui, o Brasil, acho que alguns países têm adiantado, tem muito disso aí, mas o Brasil ainda tem muitas empresas familiares. Então, por exemplo, eu tinha dentro da área de crédito, na nossa área de crédito, tinha uma área só para acompanhar mudanças, né, de situação familiar. Morria o patrono, né? Ele separava,
né? E, às vezes, de grandes empresas até. Você fala pequena empresa, tudo bem, dá para até entender que isso pode modificar, mas grandes empresas, como vai ficar? Quem mandava esse cara? Ele não preparou a sucessão, vou dizer assim, né, da parte de gestão da empresa, né? De que forma que ficou. Então você olhava aqui e falava, fulano e tal faleceu. Então, e a parte de cobrança, ou a parte de tomar alguma ação, é o primeiro que chega, né? Então, assim, você tinha que ter muito rapidez. E tem uma área até a gente brincava, a gente falava até assim, brincava. É um modo de dizer, porque a gente até falava, essa área parece um necrotério, porque a gente lia todos os sinistros, seja morte, né? Por exemplo, faleceu fulano, a gente olhava aquela coluna toda lá, olha, morreu fulano, a gente olhava se era realmente patrono de algum, né? De alguma grupo empresarial ou não. Ou então, quando havia um sinistro, como agora aconteceu aí há pouco tempo, aí na 25 de março, pegou fogo lá, você imagina, esse pessoal toma crédito, né? Então, imagina muitos gestores de crédito, está todo mundo com a pulga atrás da orelha, né? Fala, poxa vida, como que vai fazer, né? Esse cara vai ter que reconstruir, ter que voltar, e talvez vai levar 1 semestre, 2 semestres, 3 semestres, para poder realmente girar. Será que eu dou prazo para ele? Será que eu vou na cobrança? Se eu cobrar, o que eu tenho para recuperar? Não tem nada para recuperar. Mas também ele precisa de um pouco de dinheiro para tentar se salvar nessa. Então, é uma estrutura interessante. É um trabalho aí que você acaba vivendo o cliente, né? Para esses casos de pessoas físicas e pessoas jurídicas. E aí, voltando aqui para a parte da carreira, você ficou quanto tempo na área de crédito? Eu fiquei... É que na parte de crédito, depois eu fui para gestão de risco, né? O banco não tinha uma área de gestão, tinha a gestão de risco de mercado, mas não tinha de crédito. Então, isso acabamos juntando uma coisa com a outra. Isso foi em 2003, né? 2003, 2004, nós fomos para lá. E aí foi a construção. Foi também uma área bastante trabalhosa, vamos dizer assim, né? A coisa não é tão simples, porque você tem não só a parte de modelagem, contábil, etc., mas você tinha também, envolver também a parte de comportamento das pessoas, né? E a força, que essa área não adianta falar, tem um problema isso. Então, no começo, nós pensamos muito mais de ter uma estrutura mais de controller, né? Quer dizer, você ter informação, você adquirir informação. E foi interessante, uma vez nós tivemos que buscar uma informação para mercado, o banco estava publicando balanço, e na época a diretoria pediu, me dá informação de tal carteira. Nós levamos 40 minutos para levantar essa informação. Porque a carteira é o seguinte, se ficasse na imprensa, a carteira mudava de status. Então, a informação existia, mas você não tinha uma informação visível para aquilo que você quer, né? Então, isso tudo. Então, essa área foi mais para consolidação, pensando um pouco mais nisso aí, e criar modelos realmente de acompanhamento de risco, né? Mais de crédito, mas pensando já muito mais numa perspectiva de olhar para frente, não olhar o que aconteceu. Mas a gente acabou mexendo muito na parte de estrutura de informação para... não só para modelar, mas também para você fazer a gestão. Então, ele passou uma área, acho que até hoje, muitos bancos tiveram essa área aí como um consolidador de informação de carteira de crédito, né? É uma visão da qualidade do portfólio de crédito. Do portfólio. Então, assim, e também, até nas futuras, ocorreram novas fusões ou análise de carteira, era difícil a gente não participar. A gente participava dessa análise. O pessoal o especialista de cobrança, crédito, analisava a carteira, mas a gente vinha e olhava também como que isso, se nós usamos a melhor metodologia para analisar aquilo. Então é muito interessante essa... Mas aí somando a parte de crédito, risco de crédito, deu quanto tempo? Nós ficamos ali até 2009, 2010. O que acontece? É uma coisa interessante. Aquela crise que teve em 2008, a crise do subprime nos Estados Unidos, eu estava na área, eu estava lá na Febraban, eu era o responsável pela coordenação do risco, de risco da Febraban, não só de crédito, nós tínhamos uma diretoria de risco, eu fazia parte lá e eu coordenava. E na ocasião, assim, foi bastante tenso, né? Porque ele não sabia até que ponto chegaria no Brasil o impacto que teve no mundo todo, né? E o impacto aqui até foi quase não percebido. Mas esse não percebido é o seguinte, acionou todas as bandeiras amarelas, vamos dizer assim, e pelo Banco Central. Ele olhava, acompanhava isso de perto. Então nós tivemos bastante... Mais à frente nós tivemos aí a oportunidade de também criar uma outra área dentro do banco, né? Que aí fui convidado para a gente criar uma área de garantias.
né? Não que o banco não tivesse, mas especialização só em garantias e cadastro. As duas coisas tinham a ver. Então nós criamos essa área, fiquei nessa área até ela se consolidar. Depois acabamos ficando com a parte de compliance, né? E compliance eu acabei indo até o final da minha carreira lá no banco. O Fred, e você comentou aqui de garantias e cadastro, isso é fundamental também, né? Quando você fala de crédito, faz muita diferença, né? Aí existe até uma cultura, né? Porque não que, por exemplo, você vai fazer um desconto, você analisa quem está fazendo desconto ou você analisa quem vai pagar fazer o sacadinho, né? Então, assim, vinha aquela análise. Depende como você faz a análise ou a carteira que você estava comprando. E aí, alguns só olhavam só o sacado, outros olhavam só o cedente, outros só olhavam os dois. Quando você olhava os dois, você acabava não fazendo um negócio, porque não adianta você ter um cedente que é obrigado, né? Ele vai pagar se o outro não pagar. Mas se o cedente não for de boa qualidade. Mas o cedente... que inclusive eu acho que o principal é o cara que está fazendo, né? Você está olhando o desconto. Mas quem vai pagar é o sacado. Então, assim, você tem que analisar as duas coisas. Se você analisar os dois, você muitas vezes tem sacado muito ruim de qualidade de crédito. Aí você acaba não fazendo negócio com ele. Então, se a sua carteira tem... Então, assim, o tempo todo você tentando nivelar em que momento que eu devo continuar fazendo com essa visão, essa outra visão. Mas é interessante esse comportamento. Esse é um comportamento bastante... E na época era isso aí, vou dizer assim, também era uma mudança cultural nossa, né? O banco olhava muito o cedente. O sacado começamos a olhar bem depois. Não que o banco não tivesse instrumento, mas falava, vamos olhar as duas coisas e tal. E aí mexe realmente na estrutura de aprovação, na estrutura de aceite de operações no modo geral. Aí só para quem está assistindo aqui entender, né? Você está falando de uma operação que você tem uma empresa que começa a ter várias contas a receber e essas contas a receber serve como uma garantia para que vai ser feito o pagamento, né? Isso. É um pouco então, que é o mais importante, né? Então, e os dois são obrigados a pagar, liquidar esse título, vamos dizer assim. Você tem ou um ou outro. Os pagadores não pagam o banco vai atrás do cedente, a pessoa que nós adiantamos. Que é a empresa, né? Que é a empresa. Então você falou assim, tem uma empresa que fatura, tem um monte de contas a receber, essa conta a receber é garantia do banco que vai entrar dinheiro e você pode... Então, mas essa área, quando eu falei, a área de garantias, ele deu foco para isso, deu foco também para as garantias realmente, vamos dizer, um imóvel, né? Até que ponto eu devo aceitar esse imóvel, porque era um tal de, muitas vezes, tem alguns imóveis complicados, né? Por exemplo, você pega um imóvel que na hora que você vai tentar trazer para você, você chamar essa garantia, você vai ver que você vai trazer problema, não é solução. Você pega um imóvel, talvez num terreno que está, um terreno indígena, um terreno que está lá com um problema de poluição ou coisa do tipo, que você, no final, você trazendo para você vai trazer problema para você. Então, assim, você analisar uma garantia tem que ser muito criterioso, né? O mesmo veículo, vamos pensar, você faz a operação que é mais comum aí no mercado, falar o veículo, depende do veículo, tem veículos que depreciam muito rápido, né? Agora, eu acho que o desafio, eu não estou nessa área, mas imagina esse desafio agora os veículos híbridos, os veículos elétricos, né? Que a turma não tem uma ideia qual vai ser a depreciação desse carro, assim, depreciação financeira, não estou falando que o carro não seja sempre bom. Mas, assim, você vai ter que ver o mercado para esses carros. E, provavelmente, isso impacta bastante o negócio, né? Não, perfeito. E aí, nessa jornada, também teve um momento que você trabalhou com a parte de validação independente de modelo, né? Então, com o passar do tempo, primeiro exigência regulatória, a gente já tinha uma área de validação, mas a nossa área de validação normalmente estava junto com quem modelava. Né? Então, assim, não tinha conflito de interesse? Tinha, mas, assim, de uma forma geral, você, dentro de casa, você sabia administrar isso. Com o passar do tempo, até por questão regulatória, nós tivemos que isolar essa área. E nós pensamos, bom, o que nós vamos fazer? Vamos criar uma área nova? Vamos pôr na inspetoria? A inspetoria, assim, para quem não conhece o processo, a auditoria ou inspetoria, ele seria a terceira linha de defesa. A segunda linha seria, vamos dizer, o compliance. A primeira linha de defesa é o próprio gestor que está fazendo o negócio. Então a gente estava na segunda linha junto com o negócio. A gente, de certa forma, misturava a primeira linha e a segunda linha, quando se tem essa área de validação dentro dessa área que construía os modelos.
E com o passar do tempo, falaram, a auditoria também não dá certo, porque a auditoria ele tem que estar totalmente independente de tudo, porque vai criar conflito. Aí foi criado, então, como tínhamos a área de compliance, nós colocamos essa área dentro da área de compliance, a área de controles internos, compliance, ficou essa área lá dentro e funcionou muito bem, né? Só que assim, o skill, vamos dizer, do profissional de compliance não era um skill técnico, né, para você analisar modelos. O modelo tem muito modelagem, né, modelagem de risco, conhecer risco, né, e conhecer processo também, né. Processo, até a área de controles internos, o próprio compliance até ajudava muito nisso, mas é uma área independente. E essa área, ela foi e deu bastante resultado, né. Alguns bancos colocaram em outros locais e alguns deles até isolaram mesmo essa área. E hoje a área de validação não só valida modelos, né? E na época vocês até deram a luz para nós também como fazer essa área, né? Trouxe alguns modelos externos, né? Mas essa área hoje não só valida modelo matemático, modelo automatizado, ele valida hoje inclusive o processo. Ele valida o processo para ver se faz sentido ou não faz sentido para aquele modelo que está sendo aplicado. Então, assim, se alguém falar, agora vamos ter um novo processo ou vamos ter um novo produto, vamos ter um novo processo, vamos fazer isso e tal, a área de validação ali entra e olha todo esse processo. Porque vai muito além do cálculo muito analítico, né? Na verdade, se você pegar hoje que está tudo sendo automatizado e você está concatenando, se você errar alguma coisa, você sistematiza o erro, né? Então, você conseguir ter essa visão... Então, inclusive... até entrando na época para nós era uma sofisticação que era usar a inteligência artificial para atender cliente, né, de um modo geral, e resolver problemas. E o banco foi inovador na época, né, porque ele criou uma área para atender os clientes que seriam o próprio banco. Então o gerente tinha uma dificuldade, alguma coisa, procurava a BIA, assim, que é o nome que o banco deu para, inclusive, atendimento ao cliente. Só que assim, quando vai para o nível de cliente, você tem outros aspectos de risco, né? Será o que essa inteligência artificial vai responder? Qual solução que vai dar para esse cliente? Pode trazer um problema sério para o banco. E também tem um aspecto também de integridade, a parte ética. Então, isso tudo a gente acabava também validando, tá? E isso aí, esse para nós, aquilo que é matemático, aquilo que é processo, aquilo que é visível, muito bem. Aquilo que é assim, eu falo da inteligência artificial, generativa. Como que você vai prever a que ponto, né? Como que você vai colocar? Se você limitar demais isso aqui, ele acaba matando o processo da inteligência artificial. Então, assim, é igual uma criança, né? Se você segurar muito, ele não cresce. Se você também soltar, ele pode se machucar. Então, assim, é complicado, né? O Fred, e aí assim, voltando aqui para a discussão de carreira, né? Então, aí você fez, entendo, você fez uma transição e hoje você é conselheiro fiscal, né? E aí, como é que essa mudança, assim, de sair de executivo, virar conselheiro, como é que é a vida de um conselheiro, para quem está nessa trajetória aqui de transição de carreira? Eu vou falar da minha parte, mas assim, eu acho que um momento, quando eu nunca pensei de fazer uma transição prévia, né? Pensar assim, eu quero, porque assim, parece-me que assim, eu perdi o foco no meu dia a dia, né? Mas, de alguma forma, você, independente disso, você começa a olhar, né? Por exemplo, eu comecei a olhar muito processo de gestão, de governança, comecei a me aperfeiçoar nisso, eu estou até hoje, eu fiquei num processo no Instituto Brasileiro de Governança Corporativa durante 11 anos, participando efetivamente como banco, tal, mas eu participava efetivamente lá. Então, você começa a ter uma visão um pouco mais, você vê que os negócios não só olhar o dia a dia do processo, mas você tem que olhar a governança. Você quebra empresa se não tiver uma boa governança, seja pensando no board, seja pensando nos seus processos. Você tem que ter isso muito bem alinhado. E nisso eu falei, olha, porque eu saí pensando já na minha aposentadoria, né? Porque eu bati uma idade limite e estava próximo disso, falei, tinha uma oportunidade, porque ele tinha... Falei, o momento agora. E eu até acertei, né? Porque eu saí um mês antes da pandemia. Então eu não cheguei a trabalhar assim efetivamente
Mas assim, eu não sabia que ia ter todo esse problema da pandemia. Eu acabei saindo e isso melhorou, foi muito bom para mim. O ruim é que a pandemia em si, eu acabou me isolando um pouco. Eu acabei fazendo um curso já me especializando mais como conselheiro. Pensei em ser conselheiro mesmo, né? Trabalhar. E pensei mais ou banco ou terceiro setor. Pensei muito mais nisso. Falei, vou começar. E comecei a fazer um pouco desse pinga aqui, pinga lá, tá, aquele negócio todo. Eu comecei a perceber o seguinte: as empresas que eu tinha uma afinidade, que seria financeiro, às vezes me chamavam mais para querer um CPF. Né? Aí não era legal. Falei, eles querem muito mais. Eu não via a oportunidade de eu fazer alguma coisa efetiva que possa ajudar. E sim, eles queriam uma pessoa lá, olha, você é bom, o Banco Central gosta de você, CVM gosta de você, muito bem, você vem aqui fazer um trabalho, mas na hora que você ia ver, não era bem isso. Aí eu falei, não, eu quero pensar um pouco mais, porque na verdade não é o ganho, e sim a satisfação de fazer um trabalho. Então eu comecei a ajudar algumas pessoas. E nisso me convidaram lá, os acionistas do banco, os maiores acionistas, falaram, vamos aproveitar o Fred, que estava fora aqui do mercado, vamos tentar ver se ele gostaria de ficar aqui como conselheiro fiscal, representando o nosso nome, né? Eu fui lá, passei por um processo de votação no mercado, acabei ficando, estou desde 2022 para cá, então estou 2 anos, indo para o 3º ano. E, assim, é muito interessante, porque a visão é outra, né? Eu tenho uma visão do banco como um todo, mas eu tenho uma visão também agora, que a visão dos acionistas, como que isso funciona, né? E se o banco está indo para o lado de uma forma adequada, se não está indo para uma forma adequada. Mas, de alguma forma, assim, é bem diferente. Hoje eu estou lá como conselheiro fiscal da Bradespar, que é uma holding que basicamente tem ativos da Vale e do Banco Bradesco, né? Então eu estou nesses dois, mas hoje eu estou fazendo a suplência desses dois aqui, porque eu tenho alguns problemas de agenda, então eu acabei não trabalhando efetivamente. O ano que vem provavelmente eu devo assumir novamente, se eu for eleito, né? Assumir novamente. E como é que é assim, como conselheiro, né, esse processo, representar o acionista, como é que é essa dinâmica, Fred? Muda totalmente, né? Porque você toda a vida você ficou no dia a dia mexendo sabendo como funciona, você efetivamente estava com a mão na massa. Nessa visão é diferente, você tem várias regras a ser cumpridas, muitas vezes você não pode ter o acesso no dia a dia, vamos dizer assim, mas você tem o acesso às informações realmente de governança, de modo geral. Então isso tudo é um aprendizado, né? E o que me facilita muito eu conhecer praticamente todo o ambiente, conhecer todo o processo, praticamente conheço tudo. O banco sempre está em movimento, muda, as pessoas nem sempre você tem acesso a elas, mas assim, acesso ao conhecimento. Mas eu conheço, eu sei buscar informação, então eu consigo de alguma forma. E assim, os relatórios são fechados dentro do próprio no conselho, né, fiscal, mas e passados para os acionistas e para a administração do banco, no caso é o conselho de administração. E que dica você dá assim para quem quer seguir a carreira de conselheiro, tem que se preparar, relacionamento, como é que consegue, indicação? Primeiro eu acho que a pessoa tem que se preparar. Não adianta sair de um ambiente e achar que vai ser conselheiro, porque senão eu vejo muitos conselhos de administração que o conselho de administração está gerindo a empresa. Aí tem um conflito de interesse, aí não funciona. Então, assim, o conselheiro tem que ser o conselheiro. Quem vai fazer a administração são outros níveis, no caso aí o CEO, né, que vai fazer o board da diretoria, mas o conselho tem que ser muito mais, menos no dia a dia, mas ele tem que, ele pode estar acompanhando o dia a dia, mas ele tem que ser muito mais assim, pensando em termos estratégicos, pensando nos riscos, né, isso o tempo todo. Conhecer bem, eu acho que a pessoa, por isso que tem que se preparar um pouco, tem que conhecer um balanço, né. Eu, pela minha formação, até acabei, você tem alguma facilidade, mas tem pessoas que trabalham em áreas muito específicas e acabam não conhecendo. E também uma visão mais ampla, você está falando. Uma visão mais ampla. E hoje eu acho que é uma coisa muito salutar, estão falando conselho com maior diversidade, né?
não só diversidade de gênero, essas coisas todas, de raça, mas diversidade realmente de você conhecer negócios diferentes, para você não ficar... Porque hoje é difícil você falar uma empresa que tem um negócio muito estanque naquele negócio, mesmo banco. O banco tem que começar a olhar, ele tem que olhar isso como um todo. Qual é o meu risco? Será que o banco vai existir ainda? Tem um monte de fintech, tem um monte de... Será que eu fico junto, eu trabalho, fico no meu dia a dia aqui? Não, então essas coisas todas a gente tem que o tempo todo olhar. E nisso, assim, e tem também aqui não sei se vocês sabem, aqui o Brasil, voltando para o Conselho Fiscal, o Conselho Fiscal é uma jabuticaba brasileira. Isso eu não conheço nenhum outro país que tenha essa atividade, né? Então isso já existe desde acho que, muito tempo atrás, acho que da lei das SAs já previa esse Conselho Fiscal. Mas assim, e traz algumas responsabilidades. Mas então, e o conselheiro de administração, ele tem que ter principalmente em empresas que são supervisionadas pelo tipo bancos, ele tem que conhecer muito bem a legislação para não se meter em rascada. Por isso, assim, algumas vezes eu falei, será que vale a pena eu entrar como conselheiro de um determinado... Eu fui convidado, né? Fui indicado, acho que por indicação é muito mais comum acontecer. Mas na hora que você olhava, eu falei, puxa vida, você começava a olhar a história da empresa, você fala, olha, eu não sei, eu não tenho mais... o trabalho vai ser muito grande, vai ter que mexer com cultura, mexer com isso, aquilo, para começar a fazer alguma coisa. Eu não tenho essa idade, né? Aí deixa os mais jovens, mais impetuosos aí para fazer. Mas é interessante. Mas a parte de conselho... E aqui no Brasil, boa parte dos conselhos das grandes empresas são empresas familiares, tá? São empresas familiares, que é um outro problema. Então, às vezes, o conselheiro vai para um determinado... Normalmente, os conselheiros dessas empresas são um membro da família, né? Mas, às vezes, te permite também alguns conselhos são mais profissionalizados, ou tem um membro da família como membro, ou então tem presidindo o conselho, mas eles querem trazer pessoal de mercado. Aí busca, né? Eu acho que tem bons cursos de conselheiro, tem bons bancos de idade de conselheiros. O IBGC é um lugar que eu recomendo sempre. Sempre tem informações muito boas. Sabe? Muito bom. Fred, a gente está avançando aqui, né? Eu queria lembrar duas coisas, né? Primeiro, né? Que quando a gente se conheceu, a tremenda coincidência, né? Foi. Que a gente nasceu no mesmo dia, né? E temos não só tem várias coincidências, né? Nascemos em anos diferentes, mas temos a mesma altura. Eu estava falando com ele, eu acho que eu diminui um pouco porque a idade ele é muito mais jovem do que eu. Temos a mesma altura. Na época, nós nos conhecemos, eu vi que nascemos no mesmo dia, no mesmo mês, e um detalhe importante, depois ele fala de estatística, qual é a possibilidade de acontecer isso, mas nós nascemos bem no Dia das Mães. Dia das Mães, para quem não sabe, acho que todo mundo sabe, mas é segundo domingo de maio. Então, para sair no mesmo dia e cair nos dois em anos diferentes, é muita coincidência. Aí eu falei, não é possível. Isso depois do projeto já entregando, eu nem sabia, né? Depois, com o tempo, nós passamos aí até comemorar, né? Fazer um lembrar o outro. Seu aniversário, não esqueça não. Mas é interessante. E tivemos um trabalho bastante produtivo na época. Não foi fácil, foi bem desafiante. A gente está falando agora de uma forma bastante tranquila, mas na época não foi fácil. Foi muito trabalhoso, né? Nós dois temos uma outra característica, nós chegamos muito cedo, mas não vou nem falar o horário, porque senão vai falar que... Nós dois, eu chegava muito cedo, ele chegava também, às vezes a gente fazia uma reunião horas antes de começar o expediente do dia a dia, né? Mas a escolha é nossa, não é que o ambiente obrigava isso, não. Eu ia comentar de chegar cedo, a gente chegava cedo e o Fred é competitivo, né? Então, se ele chegasse, meu carro tivesse estacionado ali na frente, ele já botava a mão no capô ali para ver se tinha ficado lá à noite. Isso mesmo. Você virou essa noite aqui, pô? De que forma, né? Mas é interessante, nós trabalhamos bastante tempo. Eu acho que assim, a experiência do Jorge foi uma experiência muito interessante. O Jorge trabalhou em várias empresas, ainda é consultor, tem assim um espírito de... talvez eu tenha me mexido bastante dentro da empresa, trabalhei com várias áreas, mas sempre na mesma empresa. Isso é bom, né?
mas talvez não traga a oportunidade de conhecer o dia a dia de outros negócios, né? Então, tem era que ele chamava de carreira fechada, você entrar pequeno para chegar até a diretoria. E outra característica também, eu trabalhei algumas décadas lá, tá? Quase 5 décadas trabalhei no mesmo empregador. Entrei lá, como disse, com 14 anos. E praticamente todos os meus chefes, quase todos os meus chefes diretos, foram de bancos incorporados, né? E foram logo no início. Então, assim, eu diria assim, sofri, mas de alguma forma aprendi muito com a cultura, né? Principalmente da gestão de outros entes. Foi muito interessante. Então, tinha aquele papel de conciliar as coisas. Quem chega sempre acha que está tudo errado, né? Então, assim, eu tinha que convencer e poucas vezes eu tive algum chefe que fosse do banco mesmo, né? Com o tempo no banco. E aí esse negócio de chegar cedo, eu me lembro também que uma vez veio o chefe do meu chefe americano e tal, para discutir um monte de coisa, e tinha uma pressão muito grande porque eu tinha uma salinha no banco, eu ficava no banco como se fosse funcionário, eles queriam que eu fosse para o escritório de vez em quando. Então a gente marcamos um almoço, não sei se você se lembra, e aí a gente estava conversando, aí o Fred comentou, não, teve um dia que a gente marcou a reunião 5 horas da manhã no banco. Aí o cara, como assim, 5 ou 5 e meia, não sei se era 5, 5 e meia, como assim 5 e meia? 5 da manhã. Aí o americano ficou com o olho arregalado assim, não, Jorge, fica aqui, não vai pro escritório. Fica por aqui, já faz parte da casa, né? Mas é interessante. Mas é o dia a dia da gente. A gente tinha um dia a dia muito complicado. A gente escolhia, e acho que pela manhã tinha a cabeça mais tranquila para discutir. E era sempre, não era nada simples a discussão nossa, eram discussões estratégicas do projeto, das coisas que estavam rolando, e às vezes eu tinha que quebrar uma resistência ou resolver algum tipo de problema, então a gente sempre estava acompanhando dessa forma, né? E a facilidade, né? A gente, do trânsito, né? Ninguém perturbando, vamos lá. Isso aí. Muito bom, Fred, bom revê-lo aqui, lembrar dos bons tempos, né? Acho que você trouxe uma boa retrospectiva também do crédito, como é que avançou, crédito, regulação e tudo mais. Acho que isso é bem legal, até para quem está começando agora nesse mundo aí de crédito, cobrança, né? O mundo não foi sempre digital, não foi sempre com inteligência artificial, com machine learning, né? Então teve muito 5Cs, a entender como é que está funcionando, o feeling do profissional, até chegar no que a gente vê hoje, né? É verdade. Bom, você lembrou dos 5Cs, né? Mas isso deixa para outro capítulo. Mas é muito intuitivo, né? O 5C, né? É muito intuitivo. Mas, de alguma forma, assim, em determinado momento que eu estava no crédito, né, eu comecei a pensar, falei, olha, eu preciso de ter no time, eu não consegui fazer, mas assim, ter no time um psicólogo ou um sociólogo, alguém que conseguisse estudar o comportamento humano ou comportamento social, porque no crédito é tudo comportamento. Eu acho assim, é muito comportamento. Então, às vezes, até, só finalizando, às vezes você via o cliente pagando sempre em dia, né? Um dia ele pagou com atraso. E tinha um cliente que era contumaz. Um mês pagava direito, outro mês não pagava, assim por diante. Aí um dia eu comecei a pensar, quem que é o melhor cliente para crédito? Independente se vai ter mais margem ou não, né? No final eu acabei concluindo, olhando comportamento, para ser bem resumido agora, era o cliente que pagava assim, paga um mês, outro mês deixar de pagar, tá? Por quê? Ele tinha a intenção de pagar, porque senão ele já tinha parado de pagar. O outro não. Quando ele dava uma titubeada, né? Claro que muitas vezes um esquecimento, eu estou falando não só física, jurídica também, isso vale, chama atenção, porque, poxa, não mudou o comportamento. E um dia até um colega falou assim, olha, você sabe que as estradas, quando são sinuosas, quando acontece um acidente, às vezes, boa parte dos acidentes acontece, claro, sinuosa, muito perigosa, mas a pessoa não vai com alta velocidade. Quando a estrada é muito reta, muito assim, ele vai, até se cansa ou dorme, ou mesmo acho que não vê o risco. Basta alguma coisa acontecer, um esquilo que passa na frente dele, ele vai perder a direção e bate. Então, assim, é importante então ver então é tudo comportamento.
Então, assim, quando há uma mudança de comportamento, fica de olho que alguma coisa está errada. Isso vale, estou falando para crédito, naturalmente possa valer para outras atividades. Mas foi uma coisa que eu aprendi e você começa a estudar, né? Ver as curvas, não mais de forma matemática, mas você vê um nervosismo da coisa acontecendo, uma situação que possa indicar que é um risco que está vindo pela frente. E bem lembrado essa parte psicológica, assim, uma nova fronteira para crédito, né? Então você capturar esse comportamento e como é que a pessoa pensa, até porque quando você dá o crédito de forma analítica, você leva muito tempo para ter o feedback, né? Sei lá, vai levar uns 4, 5 meses para ver se você acertou ou não na decisão de dar o crédito, né? Verdade. Quando você consegue capturar o comportamento psicológico da pessoa, o feedback é imediato. E o cara que está pedindo crédito, ele vai em várias instituições, uma vez que ele pede crédito é negado, ele já muda o discurso, o que ele vai, e cada vez ele vai mudando, até ver se algum momento ele acerta ou ele se enquadra num padrão, né? Que a gente falou no início que você tem os erros e tudo mais. Enquadrou no padrão, consegue o crédito. E o banco não tem, né? É assimétrico, ele não tem essa visibilidade, né? E isso, de certa forma, que me fez, eu falei do Samuel Klein, né, que eu cheguei a conhecê-lo, é uma coisa interessante, voltando que eu até tinha comentado antes. Ele via o comportamento, a pessoa vinha lá, pagava, ia lá no carnezinho, ia lá no fundo, ele dava, a pessoa tendo dificuldade, renegociava com ele reduzia às vezes os juros, dava um desconto razoável para as pessoas, porque ele queria o cliente, ele não quer perder. Tanto é que nós fizemos uma associação, nos associamos na carteira dele de crédito, uma coisa que ele falou, olha, no início, né, todos os meus clientes que ficarem inadimplentes, eu recompro ao crédito. Olha só, porque eu não quero perdê-los. Então, assim, porque o banco vai, de modo geral, vai pensar em fazer a cobrança, né? Falando, deixa comigo que eu resolvo aqui, porque o cliente vai voltar, vai aqui e tal. Então, assim, é interessante. Então, é sempre o comportamento. Então, não é só o comportamento de pagar ou não pagar de forma... Assim, houve mudança, né? Isso, para mim, é uma coisa que chamava atenção. E falar assim é até fácil, talvez é fácil de entender. É duro você estabelecer o que muda, o que fica, o que realmente vai trazer algum tipo de informação que vai alertar, né, que algum problema vai acontecer. Crédito é sempre assim, olhando para frente. O futuro a Deus pertence. Por mais qualquer modelagem que você fizer, é complicado, né? Muito complicado. Imagino aí essas... falamos da 25 de março, mas você pode ver o Rio Grande do Sul, né? São tragédias que, por mais que sabe que pode acontecer, mas assim, aconteceu um negócio tão amplo, um negócio tão complicado dessa, uma vez, é aquele negócio que a gente fala quando fazia a curva, né? Fala, isso aqui é a cauda da cauda, né? Da possibilidade, a possibilidade de acontecer é muito pequena, mas quando acontece, o dano, o impacto é muito grande, né? Muitas vezes. Esse é o problema, é o dia a dia. Isso aí vamos entrar em Basileia, não vamos entrar nesse né? De estrutura de capital, tudo que isso é importante. Por isso a perda inesperada, né? É a perda inesperada. Aquilo que é esperado, só resumindo, você faz provisão. Onde a 2682, a outra nova que saiu agora, você faz a provisão e você espera perder. Você só fica fazendo o acompanhamento. A inesperada é complicado, é capital. Capital é o seguinte, você tem que ter bala, você tem que ter bolso, né, para quando acontecer, resiliência para aguentar. Aí que está o segredo de todo mundo, né? Mas é muito mais de instituições financeiras que trabalham com dinheiro de terceiros, né? É verdade essa. Muito bom, Fred. Tá bom revê-lo. Obrigado pelo convite, tá? Fico muito satisfeito, fico à disposição aí, quem quiser fazer algum comentário, alguma coisa assim, experiência. Atualmente estou mexendo mais com essa parte mesmo de governança, né? Trabalhando nessa parte de governança, né? No Conselho Fiscal estou mais tranquilo agora, mas de alguma forma assim, eu tenho fiz vários cursos na FGV também, mas na IBGC, e algumas publicações também lá que nós fizemos, principalmente da parte de risco de governança, essas coisas de instituições financeiras. A gente tem algumas publicações lá também, se quiser também discutir alguma coisa, estamos à disposição. Então, para você que está aqui avaliando carreira e negócio, né, então, com toda uma trajetória aqui de carreira corporativa, desde o início até virar executivo de um dos maiores bancos aqui do Brasil,
essa transição para conselho, né? E particularmente aqui essa série que a gente está fazendo aqui sobre crédito, né? Como é que era o crédito no final da década de 90, né? Como que evoluiu, quais foram as mudanças, né? Compartilha para quem você acha que isso pode ajudar, pode esclarecer. É quase que é uma aula aqui, né? Então é um resgate aqui de um momento bastante intenso e interessante que o sistema financeiro brasileiro passou, né? E a gente viveu esse período e não foi fácil, né? Foi um período bastante desafiador, Obrigado, eu diria. Né? é verdade, é verdade. Obrigado, Fred. Eu que agradeço. Obrigado também, viu? Obrigado. Estou à disposição de vocês, tá? Obrigado.